gente, trago aqui mais uma notícia para vocês, dessa vez sobre dados passados por parlamentar sobre os cortes do governo na educação. Bom, gente, como nós sabemos, o governo cortará 30% de verbas em universidades públicas, porém o parlamentar disse que além desses cortes, também teremos cortes de 35% na verba para o ensinamento básico, para a educação básica. Ou seja, gente, uma notícia falando primeiramente sobre a área da educação, como eu disse, que prejudica bastante, né? Que são trabalhadores que têm tanto uma remuneração quanto uma estrutura longe da realidade que eles merecem devido à sua importância, torno a repetir, devido à sua grande importância para a nação. Podemos citar, inclusive, fatos que comprovam essa falta de estrutura, como, por exemplo, da professora de São Bernardo do Campo, inclusive que já demos a notícia aqui também no canal, foi indenizada, porque quebrou o braço separando uma briga de alunos. Ou seja, então inclusive o que afeta em outro ponto que está proposto também pelo governo, como por exemplo do auxílio-doença. Não sabemos especificamente o caso dessa professora, mas por exemplo, se essa professora tinha menos do que 5 anos de contribuição, com a possível aprovação da reforma da Previdência, e ela viesse a requerer o auxílio-doença, que obviamente veio a requerer, já que os professores eles escrevem para passar as suas matérias, e ela quebrou o braço, separando uma briga de alunos. Ou seja, mas voltando ao raciocínio, se ela tivesse menos do que 5 anos de contribuição para a Previdência Social, com a possível aprovação da própria reforma da Previdência, essa professora receberia apenas o mínimo do salário mínimo, ou seja, uma porcentagem bem baixa. E se ela tivesse menos do que 20 anos de contribuição, ela iria receber apenas uma porcentagem de seu salário, não ele de forma integral, no caso desta professora. Ou seja, esse ponto não é destinado, obviamente, diretamente à classe trabalhista dos professores, mas, porém, no caso dessa professora, poderia vir a cair neste caso de requerer auxílio-doença, que é mais uma proposta do governo, onde, no caso dessa professora, caso viesse a requerer auxílio-doença, seria, de certa forma, prejudicada. E, bom, gente, como sabemos, além desses cortes, tanto de 35% agora, como foi dito pelo parlamentar, mais especificamente o deputado Marcelo Freixo, de 35% na educação básica e também de 30% nas universidades públicas, ou seja, dificulta bastante, além também do que está proposto para esses profissionais, no caso, uma idade mínima bem elevada e também um tempo de contribuição muito elevado, levando em conta exatamente essas estruturas de trabalho com os exemplos dos fatos que demos, inclusive. O que não dificulta apenas a vida dos profissionais da área, mas também quem tiver que passar por lá, ou seja, mais especificamente falando, de todos os alunos. É um ponto, de certa forma, impopular, proposto pelo governo o corte dessas verbas, tanto na educação básica como também nas universidades públicas. Bom, gente, estarei deixando vídeos do parlamentar falando sobre o assunto. Aí para vocês, peço que curtem o vídeo. Se gostarem, compartilhem com seus amigos, para que eles possam ter conhecimento sobre esse corte de verbas na área da educação, e até o próximo vídeo. Senhoras e senhores, é inaceitável o que está acontecendo nesse país em relação ao corte das universidades e ao corte da educação. O deputado da base do governo, que também apoia o prefeito Marcelo Crivella, que falou aqui embaixo no plenário, falou que era necessário cortar das universidades por causa da educação básica, que não é verdade. O corte na educação básica é superior a 30%. Então não sabem nem o que estão dizendo. O corte é geral. Cortaram 35% da educação básica. Então não venham me dizer que o corte da universidade é para compensar investimento em outro lugar, porque a medida mostra o contrário. Vocês precisam estudar o que vocês estão fazendo. Não sabem? É um bando de tontos. É impossível. Cortaram 12% dos hospitais universitários. Cortaram os institutos federais. E qual é o planejamento que tem? Como que o ministro da Educação e o presidente, qual é o planejamento? Fazem um corte desse? Como é que chega para o reitor de uma hora para outra e fala, não tem mais 30%? Primeiro, o anúncio foi sobre a Universidade da Bahia, a Universidade Nacional de Brasília e a Universidade Federal Fluminense. Esse foi o anúncio inicial. E dizendo que era porque era uma universidade que promoviam balbúrdia. O que é balbúrdia?
Como é que um ministro da Educação consegue ter uma fala tão torpe, tão desqualificada, tão obscura? É o ministro da Educação, para dizer que vai cortar 30% dessas 3 universidades. Como houve uma chiadeira, como houve entrada na Procuradoria-Geral da República, o que é que ele faz? Não, essa medida é para todas. Porque ele tinha justificado, inclusive, presidente, que essas 3 universidades eram universidades que não produziam bem. Quando você vai olhar no ranking das universidades, as 3 universidades são super bem colocadas, tem uma excelente produção acadêmica, ou seja, o ministro não conhece nada, é um irresponsável. E agora ele generaliza para todas as universidades. O que o governo Bolsonaro quer, eu tenho certeza absoluta, inclusive, o deputado Kim Kataguiri que está aqui, que nem os setores que não estão na esquerda vão concordar com isso. Tenho certeza que aqueles que têm compromisso com a educação, aqueles que têm compromisso com a democracia, vão se posicionar contrários a esse absurdo corte. E precisam ter coragem de vir ao microfone para discordar do governo, porque defender a educação nesse momento é defender a democracia. É inaceitável. O lugar da universidade é um lugar de pensamento. Eu sei que isso agride ao presidente, que quer uma sociedade de imagem e semelhança.